O Herbert vai colocar ali. Já está tentando. Porque eu não estou habilitada também. Enfim, não sei se funciona também. Pronto, já estamos vendo, professora. Tá, então tá jóia. Então, eu me propus, né, a fazer esse debate. A assistência social, ela não é uma política que tenha respostas, né, para todas as problemáticas que aparecem nas unidades. Então, a gente precisa conhecer as outras políticas sociais para que essa rede, né, de fato, de proteção a todos os sujeitos que habitam no território nacional, que eles estejam, então, capacitados com qualidade para fazer os atendimentos em parcerias e também de forma complementar. Essa é um programa de capacitação continuada, né, do Capacite Mulher. Então, na verdade, eu estou partindo de lugares já conhecidos, porque vocês já tiveram alguns encontros, né, que eu pude acompanhar um pouquinho, inclusive em outras versões, né, de pessoas também muito queridas, né, Rosana, Daniel, enfim, são pessoas muito legais também, que estão fazendo ótimas discussões sobre gênero e sobre o debate étnico-racial, né, por tanto tempo isso ficou meio que secundário nas políticas sociais, e hoje a gente tem aí uma importância, né, no debate. Então, só para falar um pouquinho desse lugar que eu estou hoje, né, eu participo de uma linha de pesquisa, como a Soraya pontuou, que fala sobre violência, né, e políticas intersetoriais, lá na PUC, no Departamento de Serviço Social. Eu lidero o grupo de pesquisa Estado, Sociedade, Políticas e Direitos Sociais, e a minha trajetória tem um pouco a ver com a política de assistência, né, assim, eu me formei em 99 e fui trabalhar, né, já nos anos 2000 na assistência social, quando a assistência ainda era estruturada por projetos e por programas. Né? Então, eu lembro que conheci Soraya pelo PAIF, né? Então, existia o PAIF, que era o grande projeto, na época dos anos 2000, né, no estado do Rio de Janeiro, e aí tinha programas também de contra a exploração, enfrentamento de exploração sexual, que era o antigo Sentinela, né, trabalhei nesses programas, e há, então, uma grande mudança na assistência, na sua organização de gestão, a partir do SUAS, né, que é aprovado em 2003 pela Conferência Nacional de Assistência Social. Pode passar. Bom, e aí eu vou começar com vocês uma conversa sobre o processo de elaboração de políticas, né? Então, essa história aí da assistência que muda, né, na Constituição de 88, mas que tem grandes transformações, de fato, na sua gestão, só a partir de 2003, né, isso acontece não só com assistência social, mas com várias políticas, e aí vocês conhecem mais a política de atendimento às mulheres do que eu, né, e vão poder dizer, né, o quanto a gente vê de transformações e mudanças, e às vezes retrocessos nas políticas públicas, né? Então, a gente parte da ideia de que esse processo de elaboração de políticas, ele está vinculado a diferentes concepções das políticas públicas, e essas diferentes concepções, elas sustentam práticas que estão em constantes disputas, né? A gente tem disputa de conceitos, a gente tem disputa de valores, a gente tem disputa de práticas, a gente tem disputa metodológicas, né? A gente tem desde a elaboração até a implementação, o campo de implementação de políticas, né? E aí eu tenho muitas referências para indicar depois, se vocês quiserem, o que os autores da implementação vão dizer, né? Que o campo de implementação é um campo extremamente disputado também. Não é porque a gente elaborou uma política, que a gente tem uma sistematização de documentos, que a implementação vai se dar, ok, exatamente igual àquilo que foi elaborado. E a implementação, ela transforma a política, né? Ela muda
muita coisa que a gente formulou, até porque quem formula não necessariamente é quem implementa a política, né? Então, muitas das críticas também que a gente tem é que, por muito tempo, as pessoas que elaboraram políticas não sabiam do que se tratava a política na prática, né? Na ponta. E uma política, ela se dá de diferentes formas, independente não, gente, desculpa, dependendo dos lugares, né, das localidades, das forças políticas, das forças sociais e econômicas que estão ali, né? Um outro ponto importante para a gente pensar em elaboração de políticas é que elas possuem, né, aspectos formais e informais. Os formais é aqueles que a gente encontra nas normativas, nos documentos, na legislação, né, nos regimentos. Vocês, por exemplo, nas unidades de atendimento às mulheres, eu vou evitar falar cian, nian, porque, né, para não entrar nessa questão, mas, enfim, nos centros de atendimento, vocês deveriam, né, ter aí um projeto político-pedagógico, né? Então, isso é uma estrutura formal, né? Os CREAs também, e os próprios CRAs, né, têm indicações que façam seus projetos, né, que formalizem seus projetos, mas muitas unidades não fazem isso. Mas também tem os aspectos informais, né, e a gente brinca que os informais, às vezes, mandam mais que os formais, né? Como é que funciona determinado procedimento? Aí não está escrito, mas a gente sabe que acontece daquele jeito, né? Seja por conta da história, né, dos aspectos históricos, da chefia que teve por muito tempo em determinado lugar e preferia daquele jeito, mas aquilo não está formalizado, né? Então, isso acontece. As políticas, elas também são desenhadas, estruturadas a partir dos conflitos e debates entre esses sujeitos e os grupos, né, que estão ali, não só nas unidades, né, ou não na própria política, mas na sociedade, né. Eu poderia dar vários exemplos aqui para vocês, né, assim, a gente tem, principalmente no poder local, um contato muito próximo com o prefeito, né? Isso depois a gente pode conversar um pouco no debate, mas vocês vão ver que eu não estou falando de nada que vocês não tenham vivido, provavelmente. Então, aquilo que você está tentando negociar no plano formal, né? Às vezes vai uma pessoa no prefeito e fala, não, mas eu queria que fosse diferente e tal, e aí, de repente, a coisa muda, porque uma pessoa teve acesso, né, à estrutura de poder e realmente influenciou ali o poder decisório, né? Isso é muito comum, isso não acontece só, né, em um município, acontece isso na prática política brasileira. Então, elas são frutos de percepções de mundo, dos embates e dos conflitos de interesses que expressam contextos históricos, né? Então, dependendo do governo, dependendo da conjuntura, dependendo da formação social daquele bairro, daquele território, né? Isso tudo muda a conformação da elaboração das políticas. E elas podem garantir direitos, né? Isso é um ponto que eu sempre bato, assim, porque as pessoas acham que política é sinônimo de garantir direitos. Não é, né? As políticas, elas são muito contraditórias e elas podem também ser conservadoras e podem violar direitos, né? E a gente pode pensar na história das mulheres no Brasil, por exemplo, né? A gente tinha várias legislações, a gente tinha várias práticas institucionalizadas que não privilegiavam as mulheres e muito pelo contrário, né? Elas ainda prejudicavam, né, as mulheres. Então, são várias políticas que, na verdade, elas têm cunhos conservadores, elas têm práticas de conservação da ordem e que contribuem exatamente para as opressões e formas de dominação, como a gente critica, né? Uma coisa bem polêmica, por exemplo, com essas políticas que a gente teve de 88 para cá,
inclusive com legislações muito progressistas, né, como a Lei Maria da Penha, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, a criminologia crítica vai mostrar que essas políticas, essas legislações, apesar de serem muito progressistas no campo do direito, elas também fortalecem o encarceramento da população pobre, porque o judiciário ainda é uma justiça, né, burguesa, uma justiça preconceituosa, né, tem uma estrutura ainda muito histórica, né, do Brasil. Então, a gente percebe quem são os homens que são presos, enfim, né, que são, de fato, capturados, vamos dizer assim, né, pelas legislações, né, que tratam da violação de direitos. No caso das crianças e adolescentes, por exemplo, né, o ECA, quem são as crianças e adolescentes que são encaminhados para as medidas, porque criança não é encaminhada para medida socioeducativa, obviamente, mas quando cometem atos infracionais, tem uma outra sanção, né? E estão exatamente nesse jogo, né, das relações de poder, né? Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar também, se as nossas práticas, elas estão mais garantindo direitos ou contribuindo com a garantia de direitos ou com a conservação da ordem, né? Isso é bem importante. Pode passar, por favor. Gente, eu estou aqui molhando a garganta com água e café, então peço desculpas aqui pelos intervalinhos. Bom, e aí eu trouxe uma citação da Batista e do Matos, né, que é um livro muito interessante, está disponível na internet, que fala sobre o processo de elaboração de políticas, né, e aí eles vão dizer o seguinte: as demandas, são essas demandas que a gente está tratando, né, que eu falei para vocês, das expressões da questão social, ou das demandas sociais, enfim, como a gente vai configurar, né, os serviços. As demandas, elas se formam e se transformam a partir da interação entre sujeitos, né? É na disputa em torno de diferentes projetos e visões de mundo que grupos com maior ou menor poder conseguem garantir o enunciado de uma política. É nesse sentido que reconhecemos que a política tem a ver com o exercício do poder e com as decisões, e que as decisões são a expressão de uma correlação de forças com arranjos sociais que se impõem uns frente aos outros. Mas este também não é um processo estático, visto que a correlação de poder é distinta e variável, aquilo que eu falei exatamente da correlação de forças, da formação social do território, né, da conjuntura, do contexto. Então, a gente sabe que a política é um campo de disputa, tanto na sua elaboração quanto na sua implementação, e tem a ver com os valores, com as visões de mundo daqueles que estão disputando a política, né? Isso é importante para a gente avançar aí na nossa intersecção entre assistência e direitos, né? A política de direitos das mulheres. Pode passar, por favor. As políticas, então, elas têm funções diferentes, né? Elas têm, não funções diferentes, mas dentro delas cabem várias funções, né? Diferentes. Elas são sínteses de múltiplas determinações, né? Elas não estão, a gente não pode fazer uma visão só economicista ou só politicista da política, né? Mas a gente tem que entender que elas estão servindo, né, a essa operação da sociedade capitalista. É sempre importante a gente ter isso claro, né? E nas disputas que estão presentes nos campos específicos daquele tema que a política se propõe a intervir. Política de mulheres, política para pessoas idosas, política para crianças e adolescentes, e as políticas setoriais, né, que são mais amplas no sentido de execução de serviços mais amplos da Seguridade Social. Então, a política ela tem uma função social, né? Que é exatamente isso, responder a demandas sociais. A política também tem uma função política,
não só partidária, né? Ela é também partidária, a gente vota em pessoas que apresentam políticas, né? Que apresentam programas de governo, inclusive, mas ela tem uma função política no sentido das relações de poder estabelecidas na sociedade, né? Ela também tem uma função econômica, né? E a gente vai ver isso claramente na assistência social com a gestão da pobreza, né? Assim, a política de assistência, ela tem uma função primordial na gestão da pobreza e dos pobres, né? Então, a gente precisa avançar um pouquinho nesse debate para poder também entender qual é essa intersecção e para a gente separar também o que é de uma política e o que é da outra, né? Elas não são a mesma coisa, né? Isso é importante. Então, a política também tem uma função ideológica, para o bem e para o mal, né? Quando a gente diz, por exemplo, que a política tem como objeto a família, né? Quando a gente diz que o público-alvo é vulnerável e em risco, ali a gente está mostrando, né, um direcionamento de visão que a política tem dessas pessoas, né, desses cidadãos. Quem são as pessoas, né, que estão em situação de vulnerabilidade, quem são as pessoas que estão em situação de risco. Quando a gente diz que tem que ter condicionalidades para o programa Bolsa Família, por exemplo, né, e a gente implementa o Criança Feliz, por exemplo, é outro programa bem interessante para a gente pensar na função ideológica, porque tem uma função ideológica no sentido de apresentar formas de comportamento também de determinadas parcelas da população, né? Isso não acontece só com assistência social. Eu brinco que a gente é muito duro, né, com assistência social, mas a saúde faz isso, a educação faz isso, né? A gente tem formas de entender a violência, né? A família estruturada, a família desestruturada, né? Isso está posto lá na política de assistência em 2004. Né? Eu sempre dou esse exemplo também. Eu falo, claro que a gente olha para a política hoje e a gente pode fazer críticas a ela, porque o tempo passou e a gente, né, ela parece como muito progressista naquele momento, que a gente precisava de uma política, né, para sistematizar o sistema único. Mas está lá, na parte de proteção especial, eles dizem, olha, a política vai lidar com a violação de direitos, então a gente precisa trazer novos valores morais para a família que vive violência, que precisa de novas estruturas familiares. Está lá, está posto, não sou eu que estou dizendo, está escrito isso, né? Então, tem uma função ideológica também, né, que pode ser numa contra-hegemonia, mas também na permanência da conservação, né, de valores morais, enfim, de gestão aí, de fato, da pobreza. Pode passar, por favor. Eu não sei se eu estou indo muito rápido, gente. Tá ok? Estão acompanhando? Então tá bom. Bom, e aí, então, a gente tem a experiência da assistência social no Brasil, né? Depois que eu expliquei um pouco de onde eu parto para pensar a elaboração de política, a gente vai falar um pouco agora da particularidade da assistência social, né? A assistência social, ela tem como referência histórica, né, as instituições religiosas. Então, mesmo depois da Constituição de 88, a gente incluiu as instituições da sociedade civil como representantes importantes da rede de prestação de serviços, ou seja, não é uma política só constituída por instituições estatais, né, pela própria história, né, de práticas e de implementação de serviços através de instituições da caridade, da filantropia. Então, isso permanece, mesmo pós-88. A gente tem uma trajetória de voluntariado, né? Então, com o SUAS, isso vem mudando pela exigência do sistema, né? Mas em muitos lugares ainda há campanhas, né, para poder fazer trabalhos voluntários. Não é só na assistência social, né? Vamos pensar aí, principalmente em algumas áreas como educação,
Na década de 90, a gente teve uma grande campanha pelo voluntariado, né? Lembra? A Globo fazia, ainda faz, mas na pandemia isso me chamava muita atenção também. Na pandemia, a Rede Globo, enfim, dando aquelas notícias horrorosas, né? Enfim, todo dia, aumento de morte de pessoas, e fazendo lá uma campanha para as instituições privadas e para o voluntariado. Assim, isso ficou muito claro, inclusive no Sistema Único de Saúde. A gente também foi constituído, né, pela prática do primeiro-damismo, que também não é uma prática somente da assistência. E aí vocês vão poder me dizer, né, o quanto que as políticas para as mulheres também se aproximam dessa prática, né, e não necessariamente precisa ser a primeira-dama, né, como historicamente a gente teve na LBA e depois nas prefeituras e tal. Mas a lógica do primeiro-damismo, né, de ter sempre uma pessoa vinculada à figura pessoal do líder, né, político, e aquele que vai fazer, para além da política, também a caridade, a assistência, né, a filantropia, que vai... Enfim, tem várias histórias interessantíssimas sobre isso. E agora, com as instituições de EAD, a gente tem visto também essa prática do primeiro-damismo ainda presente com pessoas qualificadas, né? Então, é a pessoa que vai fazer pedagogia, que vai fazer serviço social, para ter um título, né? Mas que o lugar já estava garantido, porque ela já ia ser a primeira-dama, ou ela ia ser a irmã do prefeito, ou né? Isso é uma prática, gente. A gente está falando aqui de práticas políticas, né? Então, isso, lembrem que eu falei no início, né? As concepções influenciam as práticas, né? E a focalização e a meritocracia, né? Que pensa a política também de forma focalizada e dedicada àquele pobre merecedor, né? Então, eu vou trazer um outro autor aqui para citar para vocês quem foram os meus alunos na pós-graduação. Eles me lembram de mim para o resto da vida, eles falam isso. Professora, a gente vai lembrar de você para o resto da vida, porque eu dou um livro, principalmente para o pessoal do mestrado que está estudando política social, que se chama A Grande Transformação, e o nome do autor é o Cal Polanyi. E ele é um autor maravilhoso, eu sou apaixonada por ele, porque ele faz um resgate histórico, né, da proteção social, mas da política social na Europa, que é a nossa referência, né, primeira, por conta até do nosso processo de colonização e de desenvolvimento do capitalismo. E aí ele vai falar da meritocracia, né, como é que se constitui o pobre merecedor e o pobre não merecedor da assistência, né? Então, a assistência aos pobres também. E isso veio para as colônias, né? Isso veio para os países periféricos, e até hoje, por conta, inclusive, dos valores do capitalismo, a ideia é que, primeiro, você se resolva com o trabalho e no mercado. Caso você não consiga, aí sim você tenha o apoio do Estado. E isso está presente na saúde, né, no discurso, não no sistema, obviamente, mas no discurso, inclusive para venda de planos privados, né? Qual o nome do livro? É A Grande Transformação. De vez em quando eu estou com ele por perto, mas não estou aqui nesse momento. A Grande Transformação, as origens da nossa época, que eu acho que tem esse subtítulo, e o nome do autor é Cal, como escreve Karl Marx, Cal, só que o segundo nome é Polanyi, com Y e I no final, Polanyi. Que é um livro, não é muito simples de ler, ele não tem uma leitura muito simples, mas é uma leitura interessante por fazer uma análise internacional da conformação aí das relações, né, do capitalismo. Então, é muito interessante. Pode passar, por favor? Bom, e aí a gente tem... ok, Cristina. Aí, como a gente tem isso na relação histórica, né, assim, já
já na década de 20, né, na passagem de 30, e em 30 a gente tem, então, de fato, uma consolidação de uma forma de proteção social com o desenvolvimentismo, né, a gente tem até a década de 80 esse modelo de assistência, mesmo tendo ali a Legião Brasileira de Assistência, né, a gente tem lá práticas ainda vinculadas àqueles valores, né, e aquelas expressões da política de assistência social. Em 88, né, em 86 a gente tem o processo de constituinte, em 88 a gente tem a aprovação da Constituição Federal. Nesse processo a gente tem a redemocratização, né, e a Constituição, a aprovação de um novo marco jurídico normativo para as políticas sociais, né? E aí eu elenquei 5 pontos que eu acho que são fundamentais para a gente pensar esse novo marco jurídico normativo. Né? Primeiro, a descentralização político-administrativa, né? Que é exatamente transformar o Estado brasileiro para que as ações cheguem na população e que tenha controle, né, ali pela própria população, né, que tenha, de fato, o atendimento das demandas conforme as particularidades regionais e locais, né. A gente também tem uma nova relação entre Estado e sociedade civil, né, a gente estava vindo de um Estado autocrático, um Estado em que a sociedade civil não podia participar, né, das elaborações das políticas, vinha de cima para baixo, autoritárias, mesmo ampliando-se as políticas sociais, os direitos sociais da época, né? A gente sabe que na ditadura militar, na ditadura civil-militar, a gente teve um retrocesso dos direitos políticos e civis, mas a gente teve uma ampliação dos direitos sociais. Então, a gente tem uma nova relação, né, inclusive colocando as entidades da sociedade civil como prestadoras de serviços oficialmente na Constituição de 88. Eu queria chamar a atenção para isso também, porque muitos dos meus colegas da universidade, eles só entendem política pública quando executadas pelo Estado. Eu digo, isso é um equívoco, né, um equívoco de entendimento do que seja, de fato, uma política pública, né, desenhada e conformada pelos marcos jurídicos normativos do país. Então, esse é um outro ponto que a gente pode discutir depois. Também trago como ponto importante de mudanças a universalização, a equidade e a integralidade, como valores importantes das políticas e que vão nos ajudar a pensar em intersecção entre os direitos das mulheres e a política de assistência social. Por exemplo, quando a gente está falando de universalização, no sentido de que todas as pessoas que necessitam dos serviços públicos têm que ter acesso, equidade no sentido de que nem todo mundo precisa dos mesmos serviços, mas para a gente garantir igualdade, a gente precisa pensar os diferentes, né? E a integralidade no sentido de pensar exatamente que as políticas elas precisam de complementariedade, tanto para pensar a geração, as diversidades, né? Os ciclos de vida. Então, a gente precisa pensar de uma forma integral, né, dos cidadãos, dos sujeitos, nas políticas sociais. O controle social e a participação popular são também pilares aí das novas políticas sociais engendradas a partir de 88, e o Pacto Federativo, né, que traz, então, uma divisão de responsabilidades, tanto para o governo federal, quanto para estados e municípios, pensando, então, a descentralização político-administrativa. Então, são eixos importantes de mudanças, mas que se articulam, né, eles não estão separados. Pode passar, por favor. E aí, a gente começa, então, a nossa conversa, né, sobre a intersecção na contemporaneidade, né, no que existe hoje, o que é possível hoje. Depois de 88, a gente tem
a LOAS, que, por sinal, esse ano vai fazer 30 anos, né, gente? A gente tem que fazer comemorações aí, porque aos trancos e barrancos chegamos aos 30 anos, né, da Lei Orgânica de Assistência Social. E a gente também tem, esse ano, 20 anos de aprovação da política do SUAS, né, na conferência que foi de 2003. Então, esse ano é um ano de comemorações aí para a assistência social, né. A gente tem, nesse processo da década de 90, tentativas de colocar aquilo que foi aprovado na Constituição de 88, colocar para jogo, né? Só que a gente tem uma conjuntura muito adversa, né? A gente está ali falando de mudanças estruturais no mundo do trabalho e para a economia, né? Obviamente, de uma crise mundial capitalista que chega no Brasil, né? Na Europa, nos países centrais. Se inicia final da década de 60, meados da década de 70, e aqui no Brasil a gente vai sentir essa crise na década de 80. Quando chega na década de 90, a gente já está, no mundo capitalista, uma agenda, né, neoliberal para garantir a reativação, ou, não sei se essa palavra é a melhor, mas garantir, de fato, a retomada dos lucros, né, do aumento dos lucros. E a gente tem uma grande reestruturação produtiva a partir da década de 70, né? E isso rebate nos países periféricos um pouco mais tarde, né? A não ser no Chile, que foi um laboratório importante do neoliberalismo na ditadura do Pinochet. Foi o primeiro país a implementar, né, a agenda neoliberal no mundo. Muita gente lembra só da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, né, nos Estados Unidos, mas, na verdade, antes desses países centrais implementarem o neoliberalismo, quem vai fazer isso primeiro é a América Latina, a partir do Chile, né? E aí a gente tem muitas adversidades num processo de consolidação de um sistema de proteção social aprovado na Constituição de 88, mas numa perspectiva de devir, né? A gente gostaria que fosse, né? A gente implementa o Sistema Único de Saúde, a gente faz mudanças importantes na Previdência Social, no sentido da universalização, a gente implementa planos, conselhos, fundos de assistência social, mas a gente não avança naquilo que a gente realmente se propôs com a Constituição de 88 e depois com a Lei Orgânica. E é só em 2003 que a gente tem uma mudança de conjuntura, né, no país, uma mudança política importante, né, uma inflexão importante para o Estado Social, com a chegada do governo Lula, com muitas críticas a esse processo, né? Eu não vou fazer aqui toda a fala já trazida por muitos autores, né, do quanto que o governo Lula, ele avança em políticas sociais, mas ele também não deixa de implementar políticas neoliberais, né? Então, isso era um campo de tensão dentro do primeiro governo Lula, né? Estou trazendo aqui o contexto, né, que foi aprovada, então, a Política Nacional de Assistência. E aí, o que era, então, esse sistema, né? O que é o sistema? Ele é um sistema de gestão compartilhada, pensando exatamente na descentralização, ele é participativo, né? Se destina a administrar serviços, programas e benefícios, inclui comando único das esferas, né, federal, estadual e municipal, tem órgãos de pactuação colegiadas, então a gente tem coegemas, congemas, fórum de secretários estaduais, né, tem várias instâncias, né, de pactuação, mas também tem os conselhos deliberativos, né, os conselhos municipais, estaduais e o federal, que é o Conselho Nacional de Assistência Social, e foi aprovado através da conferência, mas sistematizado com a Política Nacional de 2004,
implantada a partir de 2005. Vejam que no Plano Nacional de Assistência de 2004, é o mesmo ano em que a gente tem o Plano Nacional de Política para as Mulheres, né, o primeiro Plano Nacional. Foi um momento de muita efervescência dos movimentos sociais, a chegada de muitos grupos que vinham militando, lutando, né, por direitos em várias áreas, que conseguiram, então, ascender, né, num lugar de poder, num lugar não é de poder no sentido de poder fazer, mas no sentido de trazer transformações nos locais de poder, nos locais decisórios, né? Então, criaram-se ministérios novos, então, a própria Secretaria de Política para as Mulheres da época, o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, a gente tem vários... A minha cachorra resolveu brincar aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Exatamente na hora que eu estou falando, a bichinha resolveu fazer. E aí, a gente tem, então, uma série de avanços na sistematização de documentos que vão nortear a ação das políticas públicas daquele período, né? Eu estou chamando a atenção porque isso tem a ver com a interseção, né, dos direitos entre o público da assistência social e vários outros públicos chamados minoritários, que nunca são minoritários, né? Somos maiorias, mulheres são maioria, negros são maiorias, enfim, mas que são minorizados na política, né? No campo político, no sentido estrutural, porque tem um projeto, né, de dominação em que a minorização e a racização, elas são elementos fundamentais, né, para um projeto de poder, né? Pode passar. Então, como fica a assistência, né, nesse período? Ela é uma assistência social dentro da proteção social, né, numa perspectiva mais ampla, que está falando aí de seguridade social, né? Ela tem funções específicas dentro desse sistema, ela visa a defesa dos direitos, e aí entra a defesa dos direitos das mulheres, dos idosos, das crianças, das pessoas com deficiência, enfim, de todos os segmentos que a gente chama ali de minorias, né? Mas também da classe trabalhadora. E a gente tem dois eixos importantes, que é a vigilância socioassistencial, né, que a gente vai dar uma profissionalizada na assistência, no sentido de criar mecanismos de criação de dados, elaboração de dados, né, enfim, estruturas de planejamento, estruturas de tecnologias, né? Vão trabalhar junto com a vigilância socioassistencial e a intersetorialidade, a ideia de que a política precisa trabalhar em consonância com a articulação com outras políticas públicas. Pode passar. Pode passar? Será que deu uma agarrada aí? Oi? Bom, e aí, não é novidade para vocês, não vou ficar presa nisso, que se pensou, então, em níveis hierarquizados de serviços, que é a proteção básica, proteção especial de média e alta complexidade, trazendo da experiência do SUS, né, a constituição desse Sistema Único de Assistência Social. Isso trouxe muitos problemas para a assistência, eu não acho que isso foi um grande avanço, não, tá? Mas a gente também pode debater isso depois. A questão é que, para o Sistema Único de Saúde, também já vinha se discutindo que essa ideia de hierarquização também não era mais adequada, né? O trabalho em rede horizontalizado
seria o mais adequado, depois de anos de estruturação do Sistema Único de Saúde. E a assistência traz para si, né, para sua concepção do sistema, o modelo do Sistema Único de Saúde, dividindo, então, a proteção social básica, especial e média. Desculpa, especial, em média e alta complexidade. Isso trouxe muitos problemas, gente, porque, enfim, a gente pode aqui conversar, né, o que seria uma violação de direitos mais grave do que outras, né, porque a proteção social básica, ela já lida com situações de violações de direitos, mas muito vinculadas à pobreza, à desigualdade socioterritorial, e as violências e violações de direitos mais vinculadas aos direitos civis e políticos, muito na particularidade dos direitos humanos, numa visão liberal, né, entendida, então, no Centro de Referência de Assistência Social Especializado. Mas, enfim, a gente vai avançando e depois a gente debate isso. Pode passar. Bom, o principal programa da proteção básica, vocês conhecem também, é o PAIF, né? É uma proteção vinculada à ideia de desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, então eu já chamaria isso de violação de direitos, né? Então, a fome, a miséria também são violações de direitos graves, né? Mas que no plano dos direitos humanos internacionais, eles são secundarizados apesar da universalização, da universalidade, da indivisibilidade dos direitos propostos pelos direitos humanos, né? Apesar de se dizer que os direitos são invioláveis e indivisíveis, a gente sabe que na estrutura os direitos econômicos e sociais eles são vistos de forma secundarizada nas relações de direitos humanos, né? E isso aparece claramente na definição hierarquizada dos serviços de assistência social. Pode passar. Então, a gente tem hoje, só para mostrar um pouquinho a nossa rede, né? A gente tem 458 CRAs registrados, né, pelo Censo SUAS no estado do Rio de Janeiro, a região Nordeste e região Sudeste são as maiores concentrações, né, de CRAs, apesar da região Sul também ter bastante, mas Nordeste e Sul, Nordeste e Sudeste concentram as unidades, e aí a gente tem, no total, 8.557 CRAs no Brasil. Estou mostrando isso para a gente ver a importância e a capilaridade desses serviços, né, dessas unidades, no Brasil. Assim. Não é possível, hoje, né, qualquer política setorizada não pensar nos CRAs como referências para parcerias de ações. Eu acho que isso já está dado, e se a gente tinha alguma dúvida disso, a gente não tem mais, né? O que a gente vai ter que discutir é a qualidade do serviço, e aí isso a gente precisa, né, avançar. Mas a capilaridade, inclusive, eu queria mostrar para vocês que essas unidades aumentaram, inclusive, no governo de extrema-direita, que a gente viu o desfinanciamento da assistência. Isso é uma contradição, né? A gente vê a ampliação da rede com menos recursos. Isso significa alguma coisa, né? A princípio, eu imagino a precarização dos serviços. Eu imagino isso, né? A ampliação de unidades, mas sem as condições ideais. Ideais nunca vai ser, né? A gente nunca vai ter o ideal mesmo. Mas as condições adequadas, né, para a execução dos serviços. Pode passar, por favor. A proteção social especial, que a gente também conhece, né, que elas são serviços que aparecem nos CREAS ou no Centro POP, são 2 unidades de média complexidade. Interessante que eu queria trazer para vocês é que na política,
Não aparece a situação de mulheres vitimadas pela violência. O público é aquele que está em risco pessoal e social devido à violação de direitos genericamente. Isso não é apontado, inclusive quando eles elencam, né, quais os grupos dentro de pessoas em risco pessoal e social que deveriam ser atendidos, não aparece mulheres vítimas de violência, né? Porque naquele período já existia também uma disputa entre os serviços, né, entre a política que estava se estruturando já desde a década de 80, né? A gente tem os primeiros centros de atendimento na década de 80, e as tentativas de delegacias especializadas, enfim. Isso aí é, de fato, tenso para a assistência social, né? E aí a gente tem o principal programa, que é o programa Guarda-Chuva, que é o PAEF, né, o Serviço de Proteção Especializado para Famílias e Indivíduos. Pode passar. Isso aqui é meio chover no molhado, né, gente? Vocês já sabem isso de cor e salteado. Mas a gente precisa lembrar um pouco para pontuar os problemas, para pontuar as questões que aparecem quando a gente faz essa divisão hierarquizada de serviços. Tanto dentro da assistência social, porque existe uma disputa enorme entre CRAS e CREAS, o que é meu, o que é seu, o PPF passa para frente, não, isso aqui não é, né, não é da assistência de proteção básica, isso é, né, como se os sujeitos pudessem ser fragmentados e a integralidade fosse mera, né, enfim, balela, né? E aí, no PAEF, a gente vê algumas dificuldades na implementação e alguns pontos que eu acho que a gente deveria chamar atenção, né? Primeiro, ele foi implementado de forma progressiva e incluindo situações conforme demandas locais e regionais. O primeiro documento, que nem todo mundo tem acesso, porque eu sou velha na assistência, então eu tenho esse documento, mas isso não é retomado, né? O primeiro documento foi em 2006, era um documento meio provisório, né, que foi um documento para ajudar os municípios a transformarem aquilo que era o centro de referência da infância e adolescência, não sei se a Soraya lembra disso, mas é da época dela também, que são os CRIAs, né, que eram centros de atendimento do Sentinela em CREAS. Assim foi implementado os CREAS. Onde tinha CRIA, a partir de amanhã vocês transformem isso em CREAS. E vocês não vão atender mais só a exploração sexual de crianças e adolescentes, vocês vão atender todas as demandas, né, de violações de direitos. E isso, gente, significa que a gente tinha pessoas especializadas em trabalhos com crianças e adolescentes em situação de violência com exploração sexual. Também não era abuso, não era violência física, não era nada disso. E de um dia para o outro, as pessoas começaram a ter que se virar para fazer o atendimento, né, de vários outros segmentos em situações de violências e violação de direitos, tá? Então, isso é um ponto importante, porque eu acho que isso tem um problema sério até hoje no perfil e na caracterização dessa unidade, né? Ela é ainda apesar da importância, e eu fui coordenadora de CREAS por muito tempo, eu sou uma defensora dos CREAS, mas eu acho que é uma unidade com muitas questões, né? A outra questão é a aproximação com o debate de direitos humanos e a justiça restaurativa que o CREAS traz, né? Numa perspectiva do atendimento da violência doméstica, da violência familiar, né? A gente não tem uma preocupação, né, quando a gente inclui a matricialidade sociofamiliar, pensar nas diferenças de violações de direitos e em como o trabalho metodológico é diferenciado. Quando a gente está falando de violação com mulheres, quando a gente está falando de violação com idosos, quando a gente está falando de crianças e adolescentes. Então, se vocês olharem um quadrinho de baixo, né, que eu estou seguindo da esquerda para a direita, eu falei da forma progressiva, incluindo situações, né, de demandas locais, a aproximação com o debate dos direitos humanos, mas se vocês olharem para o lado de cá, para o meu lado direito aqui, embaixo eu coloco, serviço especializado requer especialização, né? E
essa é uma grande questão. Eu não sei quem trabalha com seleção de profissionais hoje, em RH, aí das secretarias, mas que vão ter provavelmente a mesma experiência que eu. Na hora de fazer seleção, são pessoas que não fizeram especialização para trabalhar com violência contra a mulher, não tem isso, né? Até porque a rotatividade é enorme dos profissionais, os contratos são precarizados, e a gente tem recém-formados, pessoas recém-formadas que chegam e elas poderiam ir para um CRAS ou ir para um CREAS e ia ser a mesma coisa, né? Então, essa é uma questão também, né? Importante. Tem gente que não gosta muito que eu fale isso, mas eu acho importante. A ausência de rede de serviços pelos municípios e de serviços especializados, porque os centros de referência, eles contam com uma rede no desenho institucional da política, né? Ele só pode fazer o trabalho dele se ele tiver uma rede, assim como o centro de atendimento às mulheres também, né? Vocês não dão conta, né, das demandas todas que as mulheres trazem dentro de um centro de referência. Você precisa ter uma rede. Só que quando a gente vai para os municípios, não precisa ir para o município só do interior, a gente pode pensar o próprio Rio de Janeiro, dependendo da localidade, da região, não existe rede. A gente tem uma concentração de redes na Zona Sul, no centro da cidade, e se você vai andando mais para a periferia, né, mais para algumas áreas mais do subúrbio, a gente não tem rede de atendimento, né? É essa a grande questão. E aí a gente vai pensar a realidade de cada município. Bom, a matricialidade sociofamiliar, como eu estava dizendo, né, ela é importante o trabalho com as famílias, é claro que mas quando você traz como objeto da assistência a família, além disso ser uma escolha muito conservadora, né, a gente tem uma ausência de referenciais teórico-metodológicos e técnico-operativos para o trabalho com distintas violações de direitos com segmentos diferentes, né, mesmo falando de família, né? Então, a gente precisa também localizar essas diferenças, né? Do que o CREAS se propõe a fazer e do que um centro de atendimento especializado de atendimento à mulher, de fato, pode, né? O que eles podem compor ali. E, claro, com os CRAs também, né? A gente tem imprecisões teóricas, até hoje, muito, muito nítidas, né? A gente faz o Capacita SUS, a gente vê isso, tanto nos documentos quanto nas práticas profissionais. Se a gente perguntar hoje o que é família para os profissionais, pasmem, tem gente que vai dizer, é quando a família tem um homem, a mulher, mesmo que a política diga outra coisa, né? Então, a gente tem imprecisões teóricas nos documentos, né? O que é violência, o que é violação de direitos, o que se entende por risco, o que se entende por vulnerabilidade, né? A gente escreveu um artigo, uma outra referência que eu dou para vocês, a gente escreveu um artigo, eu, Mônica Sena, que é a professora da UF, e o Antônio Carlos, que é o professor da PUC, a gente publicou na revista do IBAN, acho que foi 2021, um texto sobre vulnerabilidade e risco, que eu, assim, sem querer me gabar, mas eu achei muito bom, né, um texto que a gente pensou muito, né, estudamos muito para poder produzir, e eu acho que ele ajuda bastante a gente a situar um pouco o que a gente entende por vulnerabilidade e risco, os riscos disso e as possibilidades que a gente tem quando a gente fala de vulnerabilidade e risco. Pode passar, por favor. Bom, e aí, obviamente, que vocês também conhecem, né, a proteção social especial de alta complexidade, que são os serviços de proteção que pensam a proteção integral com moradia, alimentação, higienização, trabalho protegido, indivíduos que se encontram sem referência ou em situação de ameaça, necessitando ser retirado do núcleo familiar ou comunitário. A partir do momento que a política colocou isso para ela, né, na PNAS, ela também tipificou esses serviços de casas-abrigos, o que também tensiona, né, com a política de atendimento a mulheres, por conta exatamente dos abrigos de proteção, né? Isso também é uma questão, importante, por quê? Porque a política de assistência, ela é uma política pensada constitucionalmente, ela é uma política constitucional, e ela tem uma obrigatoriedade de recursos que as políticas
de segmentos, ela fica muito a bel prazer do gestor, né? Muito bel prazer do governo, do momento político, né? Enfim, e do entendimento que se tem sobre a política daquilo que eu estava falando no início, né? Pode passar, por favor. Bom, e aí, no Censo SUAS 2019-2022, eu queria mostrar essas pequenas diferenças, né? Em 2019, a gente tinha 2.723 CREAs registrados, né? E hoje a gente tem 2.845 unidades, ou seja, de 2005 para cá, houve um acréscimo de quase 100 unidades, né? No momento em que a gente está falando de desfinanciamento da política. E é aquilo que eu estava dizendo, né? A gente tem hoje no Rio de Janeiro 119 CREAs, mas a gente tem que pensar que tem uma concentração de CREAs, por exemplo, na área metropolitana, e praticamente um CREAs em cada município do estado, né? O que também, para a própria assistência, já é pouco, né? Ainda é pouco, já é pouco não, mas ainda é pouco, né? Mas, de certa forma, ainda mais completa do que a política de atendimento às mulheres, né? A necessidade, de fato, de criação de centros de atendimento em cada município. Pode passar. Ou regionalizados, né? Dependendo da necessidade. No atendimento, algumas violências aumentaram, outras diminuíram, porque a gente também teve uma pandemia, né, gente? A gente tem que lembrar disso, os dados estão muito confusos, né, nesse período, mas, de qualquer forma, a gente tem, no atendimento dos CREAs municipais, e aí eu estou falando do Brasil, né, 2.581 mulheres atendidas com violência física, 2.595 com violência psicológica, violência sexual, 1.707, exploração sexual, deu uma caída aí, né? 862, tráfico de pessoas, 307, discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, 960, discriminação de raça e etnia, 850, e pessoas com deficiência, né? Mulheres portadoras não, né? Mulheres, pessoas com deficiência, que sofreram violência por essa condição, 1.964 mulheres, né? Então, vejam que de 2019 para 2022, a gente tem alguns acréscimos, outras diminuições, mas é um número considerável de atendimentos, né? A gente não pode também achar que o CREAS não é uma unidade já de referência para esse tipo de atendimento. Pode passar. E aí, como é que isso intersecciona, né, com assistência? Eu queria chamar a atenção para o que o Plano Nacional, o primeiro plano, ele acontece em 2004, exatamente no momento em que a gente estava fazendo lá a elaboração da Política Nacional de Assistência, né? A gente tem 3 versões desse plano, o plano de 2008 e de 2013, 2013 é o que está em vigência, precisa de revisão, obviamente, eu não sei, Soraya, o pessoal da Secretaria Estadual pode dizer melhor como é que está isso agora nas mudanças, né? Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, assim, eu tentei trazer os dados dos centros de atendimento do Brasil, para poder comparar um pouco, né, com os CRAs e CREAs. Não sei se vocês vão se pasmar com a notícia. Não tem, não existe. A gente não conseguiu achar em lugar nenhum, né? Eu tenho um contato com a professora Ludmila, lá do FRJ, que é uma grande referência. Eu falei, Lud, não estou conseguindo achar. Vê se acha para mim. Ela falou assim, pois estou aqui tentando. Ela tentou, e aí depois ela disse, pois né? Isso foi o efeito Damares, né? Depois que a secretaria passou, né? Enfim, por aquelas aberrações, a gente parou de registrar isso. Existe um mapa, né, que a gente conseguia acompanhar todos os centros de referência do Brasil, e ele não existe mais. Então, a gente teve uma perda não só de práticas, né, mas também dos próprios sistemas de informação, né? Isso foi uma grande
política do governo anterior, né, que foi desestruturar as formas de controle, né, social do governo. Isso aconteceu no meio ambiente, na assistência, na saúde, enfim, todo mundo aqui acompanhou, não preciso ficar dizendo, né, do quão maléfico foi para a política social, né, o último governo. Pode passar, por favor. Bom, e aí, nesse plano nacional, né, agora em vigência, desculpa, gente, ali não era o primeiro plano, é o plano, tem um errinho aí no slide, mas o plano nacional, né, que a última revisão, ele traz, né, então, alguns eixos importantes. Ele fala de autonomia das mulheres em todas as dimensões da vida, a busca da igualdade efetiva entre mulheres e homens em todos os âmbitos, respeito à diversidade e combate a todas as formas de discriminação, caráter laico do Estado, a universalidade dos serviços e benefícios ofertados pelo Estado, a participação ativa das mulheres em todas as fases das políticas públicas e transversalidade como princípio orientador de todas as políticas públicas. Então, por que eu estou chamando a atenção? Porque no plano nacional, a gente também entende que a integralidade, a intersetorialidade, ela é fundamental. Assim a gente vai ver para as outras políticas, mas aqui a gente está falando da intersecção entre a assistência e o atendimento às mulheres vítimas de violência, né? O enfrentamento à violência. Os CRAs, eles podem ser potentes equipamentos de parceria do atendimento às mulheres, né? Não é só porque o CREAS atende violências e violações de direitos que a gente tem que ter só o olhar para o CREAS. A gente tem muitas potencialidades no CRAS, que são as unidades que estão próximas ao território onde essas pessoas moram, né? Assim como a saúde também, né? Então, a saúde e assistência são grandes parceiros para trabalhos no território. Pode passar. Em 2011, né, a gente tem a Política Nacional de Enfrentamento à Violência, saída do plano, né? Então, a gente tem os eixos do plano, e num desses eixos é o combate, o enfrentamento à violência. E aí a gente tem, primeiro, o Pacto Nacional de Enfrentamento, que é de 2007, e depois a gente tem a Política Nacional de Enfrentamento em 2011. O que eu trago que eu acho importante aqui? Eu acho importante que a política nacional, ela traz as referências internacionais e que, muitas vezes, o pessoal da assistência se esquece, né? A gente precisa ter, e eu sei que é muito chato, porque outro dia uma pessoa, num curso de capacitação, falou assim, mas eu tenho que saber isso tudo? Eu falei, tem. Mas é muita coisa. Eu falei, mas é muita coisa. Como é que eu vou encaminhar uma pessoa para o atendimento à violência contra a mulher se eu não conhecer as referências do trabalho da política de enfrentamento? Como é que eu vou encaminhar um idoso se eu não conheço, né, a política nacional e as referências internacionais, inclusive para a gente cobrar aquilo que existe, né, como marco jurídico e que não é executado? Então, assim, desculpa, mas só saber, né, do CAPS, né, do CAPSI ou do CAPS, que você trabalha, né, a legislação de saúde mental, não é suficiente, porque você não está lidando só com o sujeito que precisa do tratamento de transtorno mental. Ele também sofre violência doméstica, ele sofre violência do Estado, enfim, você precisa entender, né? Quem se dispõe a trabalhar nas políticas sociais, você não precisa ser especialista, não é disso que eu estou falando, mas você precisa ter conhecimento sobre a rede e como funciona, né? E o que não funciona, inclusive, né? Pode passar. Aí eu chamo a atenção do pacto, né? Porque o pacto foi o primeiro marco, né, do atendimento dessa rede, né? E o pacto, então, ele fala, né, da violência que constitui um fenômeno de caráter multidimensional. Eu acho isso fantástico, né? Porque isso, a explicação, ela não está nas relações interpessoais dos sujeitos, né? Do homem vilão,
das mulheres vítimas, isso é muito mais complexo, né? Então, para isso, a gente precisa ter estudo, metodologia, especialização, né? E requer a implementação de políticas amplas e articuladas nas mais diferentes esferas da vida social, tais como na educação, no trabalho, na saúde, na segurança pública, na assistência social, na justiça, entre outros. Ou seja, o centro de referência de atendimento às mulheres não vai dar conta sozinho, mas também o centro de referência especializado de assistência social não vai dar conta sozinho. Então, vocês têm que pensar uma rede pactuada, né, em que os serviços estejam claros para a população e para os próprios profissionais. O que cabe a cada um, né? Não é anular o outro, mas é complementar o outro. Isso é muito importante. Inclui na rede de atendimento serviços não especializados e serviços especializados, e aí eu chamo a atenção que em 2007 o CREAS não é citado em nenhuma das duas categorias, né? Eu não acho que isso tenha sido um ato falho de quem escreveu, né? Pode passar. Bom, o Pacto Nacional, ele tem 4 eixos estruturantes, né? A implementação da Lei Maria da Penha e fortalecimento dos serviços especializados. Então, assim, a gente precisa dos serviços especializados, não pode abrir mão deles, né? Acho que falta nas redes os atendimentos dos autores, dos possíveis autores, a gente fala pouco disso, né? Porque isso também é um campo de disputas, lembram? É um campo de disputas, tem a ver com a concepção, visão de mundo. Muitas mulheres de movimentos sociais acham que a gente não tem que gastar dinheiro público com isso, né? O que a atenção são para as mulheres, mas se a gente entende a violência como multidimensional, de fato, a gente precisa atacar, enfrentar outras frentes, né? A proteção dos direitos sexuais e reprodutivos e implementação do plano integrado de enfrentamento à feminização da AIDS, isso também avançou um pouco com a saúde, combate à exploração sexual e ao tráfico de mulheres, e promoção dos direitos humanos das mulheres em situação de prisão, né? Também avançou muito pouco. Algumas localidades têm feito alguns trabalhos, mas a gente sabe, né, da violência que essas mulheres têm sofrido, e suas famílias, inclusive seus filhos. Pode passar. Estou acabando, tá, gente? Me programei mais ou menos para 1h30. E aí, nas descrições de ações do pacto, enfim, identifiquei, né, que a promoção do atendimento qualificado às mulheres em situação de violência nos centros de referência e nos centros especializados de assistência social. Então, lá, quando ele fala da rede, não aparece, mas na hora da descrição das ações, tanto o CRAS quanto o CREAS aparecem como parceiros da rede na qualificação, né, dos serviços, né? Então, acho que é importante aí a gente ter em conta, né, o que de fato está sendo executado nesses CRAs e CREAs em parceria com centros especializados ou quando só tem eles, o que é feito, né? Pode passar. Bom, aí para fechar, eu queria mostrar a rede estadual de atendimento, que eu acho que vocês conhecem, né? Mas chama um pouco a atenção, né? Eu não sei se tem como aumentar um pouquinho, mas são 47 equipamentos no estado, então vejam, a gente estava falando do número de CRAs e CREAs, né? Que pega todo o estado, as 47 unidades, equipamentos, não estão esparramados, né? Somos 92 municípios, a gente tinha que ter no mínimo 92, mas a gente ainda tem concentração também na região metropolitana. A gente tem 4 centros no Rio, a gente tem 3 em Duque de Caxias, 2 em Nova Iguaçu, ou seja, está muito concentrado aqui na metropolitana. Algumas... gente, eu sou meio ruim, assim, ainda mais sem o... Ué, caramba, gente, eu não enxergo. Eu fiz meu óculos novo, ele ainda não chegou. Vocês podem ver aqui, essa azulzinha, essa lilazinha para cima, né, que é norte, noroeste, ela
tem uma defasagem aí, né? Tem um buraco aí nos centros de referência. Isso é muito ruim, porque nem nas cidades próximas, né? Porque a gente poderia pensar que uma unidade poderia dar apoio, pelo menos de orientação e norteamento para o trabalho da região, mas não tem, né? E a gente tem casas-abrigos, né, no total de 3 aqui, eu não sei se Soraya confirma, mas nesse documento que é de 2022, estava dizendo ali que existiam 3 casas-abrigos no estado, né, que eu também acho que é um debate, assim, não sei se ele é de fato suficiente, né. Pode passar. Bom, só para concluir, né, então, existem disputas de diversas ordens entre serviços na rede, e isso não é privilégio das questões referentes às mulheres, e aí eu pontuo aqui que as próprias unidades da assistência disputam, né, isso aparece em vários momentos, nas capacitações, nas reuniões, né, no próprio entendimento do que é o CRAS e o CREAS, o que cabe a cada um, né, uma necessidade de elaboração de pactos locais, com definição de fluxos e responsabilidades, englobando representantes dos governos e da sociedade civil, né? Então, acho que esse é um trabalho, né, dos conselhos de direitos das mulheres, mas também dos conselhos de assistência. Eu acho que a necessidade desses pactos locais, até para a continuidade dos serviços, independente dos governos, né? Muda governo, sai governo, tem governos que são mais propensos, né, a destinar recursos a determinados segmentos, outros não, acham que é mimimi, que não tem que ser, são mais conservadores, enfim. Então, eu acho que o pacto local ele é muito importante. Eu me lembro que teve em algum momento a equipe do Estado estava fazendo isso, né, Soraya? Acho que orientando as pessoas, eu não sei como é que está, mas a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. O financiamento e continuidade das ações, né? Então, tanto a assistência quanto os atendimentos às mulheres nos serviços especializados precisam, de fato, além da expansão da rede, a gente precisa garantir a qualidade, né, dos serviços que existem. Ter carro, ter segurança, né, ter pactuações, reuniões, espaços de fato de qualidade, né, para que esses serviços aconteçam. A revisão e a elaboração do Pacto Nacional, né, que eu acredito que essa seja uma bandeira aí, talvez, do próximo governo. Eu já vi muitas que estão se preocupando com a violência na política, né, tem outras coisas acontecendo, mas eu ainda não vi o debate, mas pode ser só, de fato, ignorância minha, porque eu estou acompanhando outras pautas, e esforços para a unificação de registros de violência contra a mulher, né? Então, esse slide eu já até usei em outro curso, mas eu falei, gente, eu não preciso mudar, né? Vou deixar ele aí, porque parece que não avançamos. Então, a gente está falando de coisas, né, que se repetem, né? E se a gente precisa falar é porque realmente não mudou. E fiquei surpresa na hora de tentar achar o mapa, né, dos dados da situação do Brasil com centros de atendimento e fiquei muito chateada de não encontrá-los, né. Pode passar o último slide, é só as referências que eu utilizei diretamente, tá, gente, para esse trabalho, mas se vocês quiserem, depois eu posso mandar para a Soraya sobre implementação, elaboração de políticas. Eu só botei aqui a Tatiana e o Matos, botei as referências das normativas, mas os autores que eu fui falando, enfim, tenho outros, né, para poder mandar, e aí eu faço o dever de casa depois, para quem quiser. Tá bom? Pode tirar aí a apresentação para a gente se ver melhor. A Aline está dizendo que está atualizando o pacto. Eu imaginei, eu falei, deve ser, né, uma bandeira agora aí para ser feita, mas eu realmente não vi nenhum GT sendo criado, enfim, não sei como é que está isso, mas acho que é fundamental, né, a gente olhar para o pacto existente e pensar um pacto com as mudanças, né, que existem já,
Ah, ok, ótima notícia. Processo de consolidação do Pacto Estadual. Eu me lembro que vocês já estavam trabalhando nele, né? Não sabia em que pé que estava. Bom, gente, é isso, né? Eu tentei dar uma corrida, também não ser muito prolixa, para a gente poder ter um espaço para a gente conversar sobre, enfim, essas dificuldades, mas também é o que já avançou, né, na política. Eu acho que a gente melhorou muito, né, do que tinha, né, para agora, mas ainda assim com muitas precariedades, né, com muitas dificuldades ainda, muitos retrocessos também, enfim. Ah, no Estado ali, mas vocês viram se tem GT no governo federal? Eu não vi do governo federal, eu queria saber se tem, assim. Está tendo GT para um monte de coisa, né? E agora tem o PPA também, a construção do plano plurianual. Eu vi que a Secretaria de Mulher propõe. Te atrapalha, Ariane, se eu falar? Não, imagina. Não, tá. Então, a gente aqui no âmbito do governo do Estado teve uma publicação de um decreto do governador, né, no dia 8 de março, que publicou o grupo de trabalho para a elaboração do Pacto Estadual, e aí composto por órgãos do Poder Executivo Estadual, mas aberto também para discussão da sociedade civil, participação do Conselho, enfim, outros atores aí, atrizes, né, foram chamadas aí para discussão. Isso aqui no âmbito do Estado. Em relação ao governo federal, o que a gente sabe é que eles estão em processo de revisão também do Pacto Nacional, mas eu não sei como é que está isso, né? Se eles também publicaram um grupo de trabalho, enfim, qual é né, em que instância isso está sendo discutido. Imagino que isso tenha sido levado, né, para o Conselho Nacional, mas a gente pode até buscar aí mais informações relacionadas, tá? Mas eles até pediram, eles pediram para quando a gente estivesse com o nosso já numa versão mais finalizada, assim, que encaminhasse para eles, para que eles também batessem com o que eles estão construindo lá no âmbito federal. Eu acho que tem que forçar essa participação, sabe, Aline? É isso, é descentralizado por isso, né? Tem que ter controle, tem que ter participação, e eu acho que, eu entendo que tem um momento aí que está meio confuso, né, de chegada, mas tem muita gente aí há muito tempo, né? Inclusive vocês também, né? Fazendo aí, enfim. Nós somos neófitas aqui, né, de política. A secretaria foi criada em janeiro, né, como disse a secretária Heloísa. Então, a Secretaria de Estado é bem recente, né? Nunca, o Estado do Rio de Janeiro nunca teve uma Secretaria, né, de Estado da Mulher. Isso é uma, vamos dizer, do ponto de vista administrativo, né, é uma instituição nova. Então, a gente está aqui tomando pé, né, de todas as políticas, eu acho que, obviamente, revisitando aí tudo que já vinha sendo construído, né, mas eu entendo que a gente tendo uma Secretaria de Estado agora, a política, de fato, ganha, né, uma outra projeção, né, um outro protagonismo aqui no âmbito do Executivo Estadual, a força da gente, né, para discutir, né, tanto no âmbito do Executivo, quanto Legislativo, Judiciário, enfim, eu acho que ganha realmente um outro peso. Então, entendemos aí que é muito importante. A gente vê também, né, percebe um movimento dos municípios, então, vi na sua apresentação a listagem das unidades, né, que você colocou, a gente já está fazendo uma atualização disso, depois a gente pode até compartilhar também com você, mas já temos outras unidades especializadas de atendimento à mulher, já temos outros organismos de política para mulheres também nos municípios. Então, acho que assim, a gente acaba vendo esse ciclo virtuoso, vamos dizer assim, né? A gente tem o Ministério das Mulheres, a gente tem a Secretaria de Estado da Mulher, a gente começa a ter secretarias nos municípios também, né? Organismos de política pública para mulheres, e, consequentemente, também essa busca também de ter o equipamento especializado, né? Eu acho que a gente tem acompanhado aí muito o movimento nesse sentido, né? Os municípios todos nesse esforço de construção aí, ou de reconstrução das políticas para mulheres. Parabéns. Parabéns para todo mundo que já vinha aí nesse percurso há muito tempo, né? Eu acho que é isso, é uma construção aí que já vem de muitos anos.
E aí eu acho que a secretaria, ela de alguma forma, né, sela isso. Eu também sou a favor de ter um espaço institucional, que isso também não é consenso, né? Mas eu acho importante. Não que isso, por si só, garanta a política, né? Mas é exatamente isso que você está dizendo. Tem uma visibilidade, tem uma impulsão, né? E tem uma indução de política, que eu acho que é importante, né? Porque esse é o papel também dos governos, né? A indução de políticas, principalmente do Estado, né? Do governo estadual. Ele tem esse papel, né? Enfim, intermediário, né? Entre o governo federal e municípios, de fazer exatamente essas articulações, né? Então, eu acho que é muito importante na esfera, principalmente estadual, ter uma secretaria. Eu acho que foi um ganho, assim, para a política, com certeza. Gente, só para falar, aquele mapa, eu tirei do CEDIM, tá? Tá lá a referência embaixo, por isso que ele não está tão atualizado. Peguei dos dados de 2022 que eu tinha. Professora Ariane, essa atualização é recente, viu? A gente fez esse mapeamento agora recentemente. Acabamos de produzir, consolidar em um documento, a gente também ainda nem, vamos dizer assim, publicizou isso. Exato. Tá bom. Estou dando só um spoiler. Não, já acho ótimo, né? Porque ontem eu estava ligando para a Soraya, eu falei, Soraya, vocês têm referência? Porque é isso, né? A gente só faz política se tiver dados, gente. Só faz, né? Enfim, é necessário, né? É necessário essa aproximação da universidade com os órgãos públicos. A gente está super à disposição aí, quando vocês precisarem. Agradeço. Eu acho que essa interface é muito importante mesmo, né? Eu acho que a academia precisa ter esse pezinho lá na prática, né? Na gestão também, para que eles possam também se alimentar dessas informações, né? Do que já vem acontecendo e tudo. E a gente precisa também estar se atualizando, a gente precisa também estar construindo aí novos conhecimentos. Então, acho que essa relação, essa interface realmente é muito importante, né? Com a academia. É muito importante, então realmente a gente fica muito feliz de poder contar aí com a participação sua, né, de outros professores também que já integraram aqui o Capacite Mulher. Soraya tem feito aí um belíssimo trabalho nesse sentido, eu acho que essa articulação tem sido importantíssima. A gente teve uma participação substancial aí dos municípios hoje, né, Soraya? Eu vi aí, a gente chegou a mais de 70 municípios participando, quer dizer, mais de 70 participantes, né, mas representações aí dos diversos municípios, das diversas regiões aí do nosso estado, realmente é uma felicidade, é uma alegria para a gente ver também o interesse, né, das técnicas, das gestoras, né, de participarem, de aprenderem. Não precisa concordar comigo, tá? Porque eu sei que eu toquei em pontos polêmicos, né, de quem está dentro. Assim, eu sempre estive dentro da rede, né? Assim, agora que eu estou um pouco mais afastada, eu até queria falar das mulheres migrantes. Olhem para elas, né? Porque eu estou agora nesse tema, né? Também da migração, enfim. Mas eu acabei não colocando. Mas, de qualquer forma, eu acho que é isso, né, gente? Não dá para a gente se afastar. Quando a gente está na academia também, não dá para ficar encastelado na universidade, fazendo pesquisa à distância. Não, a gente tem que estar dentro, tem que estar fazendo pesquisa dentro, tem que estar fazendo extensão, tem que estar no atendimento das mulheres, né? A gente tem que estar por dentro mesmo, enfim, porque a universidade tem muito a contribuir, né? Eu acho que tem. Bom, eu estou vendo que tem algumas pessoas aí com mão levantada também, se alguém... Não, desculpa, eu só queria aplaudir, porque eu toquei, achei que era aplauso quando você falou dessa interseção, né, entre a ponta e a academia. Desculpa, mas eu não achei o ícone aqui correto, era só isso. Aline, e em relação à tua satisfação, né, de ver as representatividades, lembrar que nós temos equipes inteiras em uma máquina só, né? Então, nós temos, eu estava contando aqui, mais ou menos 10 ou mais agora representações de CEANs em uma máquina só, né? Vamos lá por média, né? 3, 4 técnicos, Então, temos uma representatividade bem grande, além dessas que marca só uma máquina, né? Então, coisa é importante boa, lembrar Soraya. isso, né? Coisa Existem boa. equipes inteiras numa máquina só, numa sala só, né?
E agora, Aline e Ariane, é um momento, então, tchau. Da intersecção aí dos diálogos, né, entre os municípios e a academia. Quem desejar encaminhar alguma pergunta, quem desejar fazer algum relato que possa enriquecer o debate, nós temos uma representação enorme aqui também de colegas técnicas e técnicos do CREAS, que fazem atendimento, e, em sua maioria, as representações descobriram ali o bater palmas ali. E é uma representação maior dos CEANs, dos centros especializados. O microfone é aberto aí para quem desejar encaminhar a sua questão, a sua contribuição, a sua dúvida. É o momento. Eu acho que a Cláudia Toches levantou a mão. Agora a gente está em dúvida se levantou a mão ou se bateu palmas. Se bateu palmas. Cláudia, por favor. Bom, eu, assim, continuar nas suas provocações, nas suas boas provocações, a questão das imprecisões teóricas, né? Nós ouvimos muitos os municípios, eu, minha colega de núcleo, né, de assessoramento, que é a Patrícia Xavier, em relação a essa questão, né, das dificuldades de encontrar, muitas vezes, frequentemente, um conceito, uma referência teórica para a prática técnica operacional, uma vez que essa norma, ela é de 2006, se eu não me engano, né? De 2006, a criação. Ela nunca mais foi atualizada. Então, tem questões ali que precisam de releituras ainda, né, na impossibilidade de ter um documento atualizado. Sim. Então, quem está na ponta, né, vive essa realidade que você colocou, das imprecisões teóricas, assim como suas, né? Como falar de emancipação familiar dentro de um CRAS, uma vez que muitos autores falam, né, que os CRAS fazem a própria manutenção da pobreza, e o que representa isso hoje dentro dos centros especializados. Aí a Aline, em inglês, colocou, né, do esforço do Estado em ofertar serviços de educação permanente, justamente para qualificar esse serviço na ponta, para que a gente não incorra, né, nesse grande erro de fazer manutenções de comportamentos, de atitudes, de pensamentos. Então, é uma questão também que eu coloco como advinda da nossa prática de ouvir, escutar, trocar impressões e dar apoio técnico operacional aos municípios. Eu concordo plenamente, e eu vou acrescentar, eu acho que a gente precisa sair das normativas, e não sair totalmente delas, né, mas utilizar as referências teóricas também, fazer grupo de estudo, enfim, conhecer o que os autores... Porque para a gente construir as metodologias de trabalho, a gente precisa conhecer a realidade local, a gente precisa conhecer a realidade brasileira, né? E a gente precisa saber o que os autores pensam sobre o tema, né? E a gente tem uma variedade de pensamentos. Eu acho que isso também é um papel, e aí, assim, é um papel individual, né? Tem uma busca individual dos profissionais, mas também tem uma responsabilidade pública, né? E aí a gente tem que buscar esses espaços, né? Assim, ter reuniões de equipe em que a gente possa fazer uma discussão da própria normativa. A gente não precisa aceitar a normativa sem olhar para ela de uma forma reflexiva, né? Isso aconteceu muito na assistência, né, Soraya? Quando a gente... Assim, a assistência não tinha nada. É bom dizer também que eu não estou fazendo uma crítica aos profissionais, eu, inclusive, estava lá, era também, né, parte disso. A assistência não tinha nada, e, de repente, quando você tem várias normativas, vários cadernos, mostrando ali como fazer o trabalho, olha, que legal, né? Mas as pessoas começaram a pegar essas normativas como referencial do trabalho, sem crítica. E a gente tem que olhar
para isso, né, entendendo os documentos como documentos historicamente datados, né? Quem escreveu? O que estava em jogo naquele momento, né? Quais eram as forças? Tem equívocos, tem muitos equívocos, é isso que eu estou dizendo. Assim, quando a gente olha hoje para a política 20 anos depois, a gente fala, nossa, como a gente não reparou isso? Pelo menos eu sou assim, né? Eu olho e falo, nossa, eu não tinha visto isso, né? Porque o nosso olhar muda, né? Então, a política também muda. A política tem vida própria, né? Tem uma professora que é a Marta Rett, né? A Marta Rett, que é uma excelente teórica, né, sobre avaliação de políticas. Ela fala, a política tem vida própria, ela tem um ciclo de vida, né? Ela tem começo, meio e fim, né? Porque ela vai se transformando. E aí a gente precisa olhar para esses documentos de forma, não é para jogar eles fora, não, tá, gente? Mas é para olhar para eles e dizer, olha, ele se confronta com alguns valores, com algumas coisas da nossa formação, o que dá para construir, né? Uma coisa que eu não falei muito aqui, falei muito não falei nada, né? Por causa do tempo, mas é a constituição das equipes interdisciplinares, né? Por que a gente tem que ter advogado? Por que a gente tem que ter psicólogo? Por que a gente tem que ter assistente social? Por que a gente tem que ter pedagogo? Por que a gente tem que ter serviços diferentes? O CRAS, o CREAS, o centro especializado, né? Porque as formações, elas têm especificidades, não dá para todo mundo fazer tudo. Não dá para todo mundo fazer tudo a mesma coisa, né? E aparece isso, né? Assim, a gente está estudando agora os documentos da assistência e a Diana vai defender a tese dela, falando do acolhimento e escuta qualificado, né? A gente introjeta essas palavras que são completamente vazias. O que isso quer dizer? Né? E aí, se está vazio, cada um vai dar uma interpretação, né? E aí pode ser uma coisa muito legal, mas pode ser uma prática extremamente conservadora, utilizando o mesmo termo, né? Então, a gente precisa discutir, a gente precisa ter esses espaços nas equipes para poder... e profissionais de coordenação que tenham capacidade de fazer essas leituras, né? E aí eu não estou dizendo que tem profissionais mais capacitados que outros, mas a gente tem essas capacitações, né, para fazer isso, para fazer essas mediações, né? Talvez o capacite, professora Ariane, seja exatamente o esforço do Estado em nos proteger como equipe técnica desse tecnicismo, dessa valorização absurda que a gente tantas vezes faz das normas, das normativas, das diretrizes, dos parâmetros, e se afasta dos conceitos, né, do estudo, do diálogo constante com autores e autoras que podem também provocar em nós um desmantelamento de algumas certezas que prejudicam o nosso trabalho, né, a nossa trajetória técnica, o nosso atendimento, né. Uma outra questão também que a gente vem pensando, acho que faz intersecção com o SUAS, é a questão da feminização da pobreza, né, porque dentro dos CEANs, a maior parte das mulheres que são atendidas são mulheres pobres, né, 99,9%, de um modo geral. As mulheres de classe média, elas têm uma rede própria, né, a sua psicóloga própria, onde ela tem garantido mais discrição, ela sente muita vergonha da situação de violência, então ela vai no carro dela, ela vai num transporte que ela vai entrar, no elevador, e ninguém vai saber para onde ela vai num prédio de, sei lá, de quantos andares. Então, a face da violência também, ela tem uma face, né, assim, ela tem uma pobreza de mulher preta, né? E aí, quem está na ponta pode dizer isso muito melhor, né, no entendimento diário. A professora Luciene, lá da PUC, ela fala isso, né, assim, muito engraçado, assim, ela fala assim, não, a violência, ela é democrática, ela está em todas as classes sociais. Aí eu brinco com ela, assim, pois é, o problema é como responde isso, né, porque a resposta não é a mesma, né,
Porque a classe social, ela faz toda a diferença. E aí, se a gente racializar, né, a gente vai ver que o mapa da violência está aí para mostrar, né? Quem mais morre? Mulheres pretas. Mesmo sofrendo a violência, né? O feminicídio está presente, mas o número de mulheres brancas morrendo diminuiu e o número de mulheres pretas aumentou. Então, assim, a gente pretas e pobres, né? Não, claro, aí sim, né? Porque aí quando você tem um caso, 2 casos são midiáticos, né? Aí eles vão, né? Não vou falar nomes aqui, porque acho que também isso aqui é mais público e fica feio, né? Mas a gente tem atrizes, né? Que, enfim, aí vai para o jornal, fica aquela coisa. Mas a gente sabe que as formas de lidar com a violência vão ser muito diferentes conforme a classe social, a raça, etnia, né? A gente está vendo agora a questão dos povos indígenas, né? Das meninas e moças indígenas estupradas lá pelos garimpeiros, em troca de... Enfim, né? É isso. Pessoas que estão muito mais desprotegidas do que outras, né? E a gente precisa problematizar isso, porque a forma de enfrentamento, ela é diferente, né? Olha, o microfone está aberto aí para a participação de vocês. É muito importante ouvi-las, né? Em seus percursos aí profissionais. Cissa, você pode se apresentar, dizer a sua formação, de onde você é, de que município? Está sem áudio, tá? Boa tarde. Primeiro, eu quero parabenizar o encontro, porque eu praticamente caí de paraquedas. Eu sou assistente social, tá? Em especialização em saúde mental. Eu estou hoje participando. Professora Ariana, parabéns, a sua fala maravilhosa. Realmente me contempla muito. Estou pelo Conselho da Mulher de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, e, assim, realmente, quando a gente pensa em academia, a gente pensa em devolver o coletivo, e eu acho que essa iniciativa é maravilhosa, esses espaços, essa troca. Mas, como vocês já colocaram, a gente sabe quem são essas mulheres que mais enfrentam violência, né? E essa mulher preta, e aí, como uma mulher preta, eu vou falar para vocês, é complicado quando a gente tem esses níveis mesmo, né? A mulher branca, ela vai sofrer violência, ela vai reagir porque ela tem uma rede, não só econômica, para você chegar àquele espaço, como também não ser rotulada, não ter um estigma. Eu passei por essa violência. Eu vivi essa violência, passei por essa e pronto, acabou. E eu continuei seguindo a minha vida. E a mulher preta, não. A mulher preta, ela ainda continua tendo esse estereótipo, ela foi violentada e ela vai sendo violentada a todo momento. Que até por conta da gente sabe que o Estado favorece isso ainda. Né? E aí a gente vai ver em todos a questão da matricialidade, ela é muito importante a gente ver essa mulher preta, que ela que é a chefe da família. Então, quanto conselheira, hoje eu vejo isso muito, né? A gente tem um espaço muito legal, né? A dona Glória está construindo isso, que ela voltou porque realmente teve um apagamento, teve um esfriamento das políticas. Eu acho que o desmonte da política foi muito grande, né? E aí a gente está pensando aí não só 4 anos, mas 3 anos também anterior, porque a gente vai entender, eu entendo que com a saída, né, forçosa da nossa presidenta, a gente já começa um desmonte aí de política pública, mas o que eu queria colocar também é que os movimentos sociais, a gente precisa entender também que não só os movimentos sociais, mas aí a gente vai entender que esses movimentos dentro dessas instituições, dentro desse território, produz saber e poderia fazer uma troca para ajudar muito mais essa política pública acontecer. Isso eu falo por quê? Porque hoje eu estou, quanto conselheira, pelo Grupo das Marias. Eu sou uma mulher preta, eu sou assistente social, em especialidade em saúde mental, mas eu sou mãe de santo. O meu território não tem um CRAS. A minha casa, né, meu terreiro, que a gente se denomina de quilombo da avó, a gente não tem perto ali da Fundação Ariane, a gente não tem um CRAS,
a gente não tem um posto de saúde. E aí, a gente hoje, né, quanto população preta, igual eu falo, as discussões teve um grande boom, teve um grande empoderamento estético, mas a gente ainda assim tem dificuldade, né? E eu vejo essa dificuldade porque quando você vai nos aparelhos públicos, semana passada eu estava ao hospital, na maternidade em Volta Redonda, acompanhando uma sobrinha, e aí eu vejo assim, qual cor que você denomina? Tá, mas é uma discussão que a gente tem que fazer constante, aí a gente sabe que a educação, a questão da saúde, todo mundo teria que estar apoiando, porque eu não acredito que uma das coisas que eu sempre tive embates que me aquietava, né? Me deixava numa condição muito de inquieta, é que assim, não, quem cuida é saúde, a gente aqui só está para promover direito, mas naquele momento, muitas das vezes, a pessoa quando chega para você, ela também quer ser cuidada, e tem uma coisa que é una, né? Ela vai ser cuidada lá, mas ela também precisa da comida aqui, que também é cuidado, que aí a gente vai discutir o que é cuidado, né? Que esse cuidado é só colocar a pessoa de pé, ou a comida, o acolher realmente, colher afeto. Então, é pouca contribuição, mas estou, assim, de novo, parabéns, tá? Ariane, quando você vier à Volta Redonda, por favor, fala para a gente se encontrar, tá? Pode deixar. Tá? Áurea, professora Áurea, porque, assim, é muito bom, sabe, a gente ter esses espaços. Hoje eu não estou dentro dos equipamentos públicos, porque hoje eu estou mais dentro desses conselhos, justamente para a gente discutir uma questão mais com essa sociedade civil, sabe? Para a gente realmente fazer assim, olha, vamos tentar olhar para o outro lado, porque a gente sabe que tem falhas, mas a gente também produz conteúdo, a gente produz saber, sabe? A gente tem nossos livros orais, eu costumo dizer. Para concordar com você, assim, eu também não falei porque eu estava falando muito das unidades, né? Mas o trabalho no território, ele é fundamental, e ele é fundamental em relação aos atores, né? E os movimentos sociais são, assim, primordial, né? Primordial, acho que você tem toda a razão. E também as casas religiosas, eu acho que a gente também tem que pensar criticamente, mas criativamente também, né? A gente também tem que criar possibilidades, porque o mundo mudou, né? O mundo mudou. Então, a gente tem que entender desse mundo, entender um pouco dessas redes sociais, como é que funciona isso, né? O quanto que elas são possibilidades, mas também limitações para a democracia. Então, acho que tem muita coisa aí que você está trazendo que é importante, e eu concordo com você. Mas, enfim, e eu vou estar em Volta Redonda dia 13, na conferência de assistência, tá? Já estou te avisando. Muito bom. Então vou te dar um abraço. E, ó, muito obrigada, tá? Ficou maravilhoso, muito esclarecedor, muito interessante. Poderia, assim, eu estou sendo privilegiada quanto conselheira, mas acho que teria que ser outros encontros e a gente poder participar, sabe? Que mesmo quem está, mesmo a mulher que faz parte de um conselho e que não for assistente social ou nunca, intelectualmente falando, ela conseguiu chegar, mas ela é uma grande líder daquele território, e ela sabe a problemática, e aí eu acho que contribui até mesmo, não só com as gerências, para a política pública da institucionalização, mas também para o olhar da academia. Né? Então, assim, muito obrigada. De novo, parabéns e obrigada. Ariane, a fala da Cissa me lembrou muito, né? Assim, vamos lá, assim, o valor que o professor Antônio Carlos, né, seu colega da PUC, que foi meu professor também, valoriza o pensamento do Edgar Morin, quando a Cissa diz, né, que não está nos equipamentos públicos, mas também está no espaço que produz conhecimento. O Edgar Morin vai dizer isso, né? E eu lembrei do Antônio agora, de que há complexidade nos pensamentos e nos espaços aparentemente mais simples, né?
Exato. Então, Cissa, a gente acredita muito nisso também, né? Nessa produção de conhecimento, de garantia de direitos, né? E a Ariane também fez uma provocação no início, quando ela falou, né, dos atendimentos não serem só nos locais públicos, né, nos locais de garantia de direito. Então, muito boa a fala da Cissa também. Você deve estar lendo aí no chat, assim, são assim, muitos elogios, né, a esse momento da sua fala. Angélica, você levantou a mão, é isso? Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Porque eu estou um pouquinho rouca hoje. Boa tarde a todos. Ariane, é um prazer enorme estar tendo a oportunidade de estar te ouvindo falar novamente. Eu já fui uma profissional da política de assistência social, né? Eu sou psicóloga e hoje eu estou no equipamento de políticas para a mulher. Eu estou na coordenação da Casa Abrigo da Ivan Rampini, aqui em Volta Redonda, né? Nós iniciamos um processo de regionalização agora há pouco tempo, né, em parceria com alguns municípios aqui do entorno. Então, hoje nós estamos atendendo, além das mulheres de Volta Redonda, as mulheres de Barra Mansa, Barra do Piraí, Pinheiral e Vassouras. Né, estamos em processo de aproximação com o Estado também, na pessoa da Soraya, que está dando todo o apoio e o suporte para a equipe técnica do CEAM. Né? A Patrícia vai estar com a gente na semana que vem, junto com a Aline, no encontro que ia ser hoje, mas aí houve uma necessidade, ou ia ser ontem, na verdade, e houve uma necessidade pelo Estado da gente fazer uma alteração na agenda, né? Então nós vamos estar nos encontrando na semana que vem. E a minha intenção de fazer essa breve fala aqui é de estar parabenizando o projeto do Capacite Mulher, né? Para nós que somos profissionais que estamos chegando agora, né, na política de defesa dos direitos da mulher, é muito importante esse momento de capacitação, né, para que nós possamos ter esses momentos de trocas de vivências, que eu acho que eles são de fundamental importância para a construção dos serviços e buscando sempre metodologias de levantamento de dados para que a gente realmente tenha a possibilidade de promover políticas públicas. Né, nós estamos num projeto aqui dentro do nosso município de estar avançando com as discussões do nosso Plano Municipal de Políticas para Mulheres, que para a gente está sendo muito importante. Né? Infelizmente, a gente percebe em alguns momentos que são convidados outros serviços, outras secretarias, mas nem sempre esses outros partícipes percebem a real importância de estar nesse momento de construção. Então, a gente está avançando. Na próxima semana, né, nós vamos ter já um encontro falando sobre o eixo do eixo de educação. Nós falamos sobre saúde, agora vamos falar sobre educação, e o último será sobre trabalho. Então, tendo uma proposta de uma política, né, de uma construção de um plano municipal, né, e eu estou falando até por conta de estar representando aqui dentro da equipe, as colegas do CEAM estão participando, a nossa diretora do Departamento de Políticas para a Mulher, ela está afastada por uma questão de saúde nessa semana, mas eu acho que cabe, né, a gente está mostrando que a gente está caminhando e realmente buscando uma proposta de estar crescendo enquanto a construção de uma política pública para a mulher, que infelizmente ainda tem sido tão vítima de violências significativas, né, ainda mais o equipamento que eu estou no momento, né, que é um equipamento de alta complexidade. Então, assim, é muito importante para nós ter o privilégio de estar participando desses momentos junto com vocês. Obrigada, Angélica, parabéns, viu, pelo trabalho. Eu tenho muito carinho por essa política em Volta Redonda. Estive aí muitos anos. Olha, eu gostaria de ler todas essas observações, são observações importantíssimas, Ariane, você está lendo aí, né? Talvez, está tendo acesso. Uma, inclusive, me passou aqui por agora, né? Falando da necessidade de reatualização, né, dos instrumentais utilizados dentro dos CEANs, que são as fichas. Hoje mesmo nós falávamos isso também com a equipe de Volta Redonda. Enfim, são muitas questões, né, que envolve, e o Estado
a Secretaria de Estado vem tentando aí, junto com os municípios, estabelecer esse diálogo, né, técnico operacional, mas também nesses espaços mais conceituais. E, Angélica, é importante, né, para toda a equipe da Secretaria de Estado ter esse retorno da importância, né, de vocês entenderem, né, e valorizarem, e isso faz sentido, dá mais sentido, né, para a continuidade do trabalho. Aline, em inglês, eu vou deixar você ir com a Ariane para ela fazer as considerações finais, né? Depois a Aline, em inglês, nossa superintendente, ela pode fazer o fechamento, talvez a secretária possa estar de volta na plataforma, a Aline, em inglês, vai poder dizer. Bom. Aline? Oi, então, a secretária acabou de entrar numa outra reunião, mas eu acho que a discussão foi muito rica, né? Acho que foi uma alegria muito grande para todo mundo aqui, né? Poder escutar a professora Ariane. É sempre muito boa essa troca com a academia, né? Como a gente vinha conversando. Ouvir falar, né, de política pública, né? Ouvir falar de interseccionalidade, né? Ouvir falar das políticas, né, com esse recorte de gênero, a questão do atendimento às mulheres, né, a perspectiva dos direitos humanos, enfim, eu acho que tudo isso foi muito rico para todo mundo aqui, acho que essa troca foi realmente maravilhosa. Eu gostaria de ter a professora Ariane em outros eventos, em outras oportunidades, falando para a gente mais vezes, a gente pensar em outras temáticas. Eu acho que expandir essas parcerias, né, é sempre muito bacana para a gente aqui na gestão. Então, nesse sentido aí, já fica um convite estendido, professora. Tá bom? Eu vou aproveitar, Aline, então eu já vou fazer a propaganda. Assim, tem muitos municípios recebendo imigrantes, né? A gente está com muitas mulheres afegãs e mulheres venezuelanas, né? Mas tem outras nacionalidades. A gente acompanhou uma interiorização para Friburgo, só de mulheres, recentemente. Pois é. Uma articulação da secretária com a... Como é que é o nome do órgão? OIM? OIM, acho que foi. OIM. Sim. OIM. A minha sugestão é que vocês pautem aí no Estado, a gente está à disposição, né? Tem uma turma boa aí do CEIPARME, que são parceiros de vocês, mas eu acho que tem que, enfim, os municípios estão com muita dificuldade, né, e eles não procuram o centro de atendimento por causa dessa coisa da violência, né, eles estão precisando de outras coisas. Mas eu acho que é um tema interessante aí para a Secretaria de Política para as Mulheres, enfim, pensar uma parceria aí com a universidade também. A gente está querendo fazer pesquisa sobre essas mulheres, as dificuldades das mulheres, então eu já faço uma propaganda, já vou fazendo um pedido para a gente poder, enfim, né? Eu tive uma passagem, né, pela Subsecretaria de Direitos Humanos, eu fiquei um tempo, né, na Subsecretaria de Direitos Humanos, acompanhei um pouco também essa política da migração e refúgio, né, participei de reuniões do CEIPARME, então a gente chegou a acompanhar aí algumas dessas levas, né, da interiorização dos venezuelanos, junto com o pessoal do Aldeias Infantis, e aí eu me lembro que realmente, assim, né, o número de mulheres com crianças pequenas, e tinha essa questão da violência, né, tinha essa questão da violência de gênero, né, mas tem toda uma questão também cultural, e a questão do rompimento dos laços, que acaba tornando essas mulheres muito mais, né, vulneráveis, elas chegam aqui, elas não têm nenhum tipo, né, de rede de apoio, então isso acaba deixando essas mulheres realmente triplamente vulneráveis, né, à questão da violência. Então, eu concordo, acho que a gente tem que olhar para elas, né, com bastante sensibilidade. E aí, nesse sentido, eu já vou tentar ver uma agenda aí com a colega subsecretária de Direitos Humanos sobre isso. E aí, conforme for, depois a gente pode voltar a conversar. Obrigada, gente. Eu é que estou levando para todos os espaços, eu falo, gente, olha para as mulheres migrantes, porque é isso, né? Nem todo mundo também, porque elas estão tendo muita dificuldade nos municípios, porque não aqui é um número grande, mas
Em alguns municípios são 3, 4, e não conhecem, né, a rede, enfim. Mas já fico aqui me despedindo de vocês, quero agradecer a oportunidade, eu sou uma fã desses cursos de capacitação, acho que eles têm que acontecer sempre, né, eu acho que eles são parte da política pública, né, não é um apêndice, né, eles são parte da política, e eu acho que, assim, o meu desejo é que essa secretaria tenha vida longa, que vocês construam aí, né, em parcerias conosco, com os movimentos sociais, com as outras entidades, com os municípios, uma história, uma trajetória linda aí de luta e também de muitas conquistas. Obrigada, gente. Quero agradecer a tarde maravilhosa enfim, de estar com vocês, né? É tão importante também. A gente passou tanto tempo longe, né? Tanto tempo. Enfim, é bom ter esses momentos aí de troca, mas também de afetos, né? De reencontros. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, professora, e agradeço também a participação, viu, de todos os municípios, todas as técnicas, gestoras, enfim, todo mundo que compõe a rede, que se interessa também pelo funcionamento da rede. Hoje a gente esteve visitando até uma instituição, uma colega que trabalha na instituição pediu também para participar. Não, eu tenho acompanhado, né, os avisos sobre as aulas do Capacite Mulher, eu posso participar também? Então, assim, é muito bacana a gente também estar nos espaços e observar também o interesse das pessoas, de quererem participar também, de reconhecerem, né, o curso como um curso de qualidade, enfim. E eu acho que isso só é possível justamente por conta das parcerias, né? Então, nosso mais sincero agradecimento, né? A pessoa da professora Ariane e a instituição que ela representa também, claro. Tá bom? Muito obrigada. Acho que podemos encerrar, né, Soraya? Você quer fazer alguma consideração ainda? Não? Não, só reafirmar toda a sua fala, né? Só isso, agradecimento. Muitas manifestações, né? Palmas, e, enfim. Acho que a gente podia pedir para todo mundo abrir a câmera e fazer aquele registro final, né, Soraya? Ótimo. Eu estou no celular, mas quem tiver no laptop, uma máquina, fica bem melhor. Eu sei que a Júlia é boa nessas coisas, eu não sei se ela é boa também nessas. Você está, Júlia? No computador? Júlia, se você puder, te agradeço. Se todas puderem abrir a câmera, fica mais bonita a foto. Vamos lá, para a gente fechar com esse registro. Tirar mais uma agora, tá? Só para ter outra opção. Foi, queridas, muito obrigada, viu, pela participação. Obrigada, Aline, estão perguntando sobre o segundo semestre. Eu vou deixar para você, né, falar, mas tem pergunta se vai continuar no segundo semestre, se tem calendário. Acho que a vontade sempre é continuar, né, Soraya? Mas isso né, a gente está fazendo essas reuniões agora de planejamento, de avaliação, né, para a gente pensar aí como é que a gente dá continuidade, dá segmento. Mas certamente, né, é um compromisso da nossa secretária, Heloísa Guiar, né, com a capacitação permanente. Em relação a isso, fiquem todas tranquilas, tá bom? Agora, o formato, o modelo, é que a gente ainda está aí avaliando e estruturando, tá bom? Gente, muito obrigada, boa tarde, bom trabalho para todas, seguimos aí na luta, todas juntas, tá? Grande abraço aqui da Secretaria da Mulher para todas.